estamos aqui na sede do CREMEB, que está funcionando em horário reduzido, né? Então terminou às 15 horas, mas estamos aqui, eu e a equipe de jornalistas aqui do CREMEB, fazendo aí essa transmissão, e vamos conversar com o Dr. Otávio Marambaia, que é conselheiro aqui do CREMEB, já foi membro da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Medicina, onde ele foi conselheiro suplente na gestão passada. Hoje eu estou também na Comissão de Ensino do Conselho Federal de Medicina, sou coordenador como conselheiro federal, e doutor Marambaia vai entrar nessa discussão aí com a gente, falando da experiência que ele tem e eu da experiência que eu estou adquirindo. Eu também sou professor da Escola Baiana de Medicina, trabalho no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, e vamos aí discutir um pouquinho com estudantes a questão de ensino relacionada ao Covid, né? O governo federal acabou lançando portarias, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação, e que a gente vai discutir aqui. Essas portarias são públicas, mas as implicações dela e a posição política, que é importante a gente vai avaliar isso aqui. Já posso, inclusive, transmitir o que é que o CFM tem pensado, tem divulgado, se manifestado quanto a essas últimas portarias. Doutor Otávio Marambaia, pronto, se juntou a nós nesse momento. Ele está lá em seu ambiente de isolamento. Estamos respeitando. E boa noite, doutor Marambaia. Eu já fiz aqui uma apresentação breve aí de nossa atividade aqui de hoje. Vamos falar sobre portarias que atingem médicos e estudantes. Fiz uma pequena introdução aí do seu currículo, né? Gostaria de falar um pouquinho aí sobre sua experiência lá no Conselho Federal de Medicina, na Comissão de Ensino, onde trabalhou, e eu vou, em seguida, começar o bate-papo aí, vamos começar a fazer os temas. Boa noite. Pois é. Boa noite a todos, boa noite a você, Júlio. É muito bom estar aqui conversando e discutindo as coisas que são importantes, né, para a prática médica. O tempo que eu passei na Comissão de Ensino do Conselho Federal de Medicina foi muito interessante, porque uma coisa é nós termos a vivência, como eu tenho, da Faculdade de Medicina. Eu sou professor da Baiana há muito tempo, mas outra coisa é nós convivermos com colegas que vivem realidades Brasil afora, e realidades que vão desde a abundância de recursos e de condições e de pessoal qualificado até aqueles lugares em que você tem as dificuldades, que nós aqui na Bahia já sabemos um pouco, mas que tem lugares com dificuldades ainda maiores do que as nossas. Então, essa foi uma experiência muito interessante. Muito bem. Vamos então começar aqui com o tema geral que aborda todos os médicos, depois a gente vai especificamente para falar dos médicos em formação, sejam residentes, como também os estudantes que, como todos imagino que saibam, o Conselho Federal não tem poder de fiscalização diretamente sobre as faculdades, as universidades, mas a gente tem a responsabilidade com os médicos que vão ser formados. Então, a gente sugere, a gente luta politicamente, e nesse papel a gente tem toda a condição, né, toda a representatividade para lutar por uma boa medicina, que começa com a luta por uma boa formação. Mas vamos deixar isso para o fim. Vamos começar aqui por essa portaria do Ministério da Saúde, em que há uma convocação de médicos para elaborar um cadastro. Né? A gente teve essa portaria que foi publicada recentemente, houve uma grande discussão, médicos assustados, parecendo que iam ser chamados para a guerra, e com uma grande dúvida do que é que representava aquele chamado. O que é que você teria a dizer aí, Marambaia, sobre essa? Pois eu acho que esse bate-papo é muito bom para desestressar os nossos colegas, porque
talvez muitos deles não saibam, o próprio Conselho Federal de Medicina regularmente municia o Ministério da Saúde a respeito dos médicos regularmente inscritos nos conselhos. É bom que as pessoas saibam disso. Isso não é uma novidade. Agora, nós estamos vivendo tempos que poderíamos comparar com tempos de guerra, né? E as leis do país, elas impõem em situações como as que nós vivemos, que se busque saber qual é o material humano que nós dispomos. É claro que nesse momento, como se trata de uma pandemia, e como se trata principalmente de uma pandemia que atinge uma faixa etária de profissionais e está em torno de 30% ou 20%, entre 20% e 30% dos médicos do Brasil estão numa faixa acima de 60 anos. Né? Então, esses profissionais, obviamente, eles estão preocupados se eles serão chamados para a guerra. Né? É bom tranquilizar as pessoas que, inicialmente, esse é um dado que o Ministério da Saúde precisa ter, legalmente ele é investido dos poderes para saber disso, de modo que essas pessoas façam parte de um cadastro vamos dizer assim, de contingência. Só que nesse caso dessa convocação, há a possibilidade do voluntariado, ou seja, profissionais médicos que desejem, que queiram, né, se inscrever para serem contratados para participar diretamente dessas ações do Ministério de Saúde, serão eles que serão necessariamente os primeiros a serem chamados na eventualidade de que haja, de fato, uma necessidade. Aos demais, cumpre informar a sua condição, as suas necessidades, porque muitos não serão chamados. Né? Pessoas e colegas que estão acima de uma faixa etária, que têm doenças que são minimamente facilitadoras, né, do enfrentamento dessa doença, elas vão ser poupadas até o limite, né, que nós tenhamos nessa batalha. E eu acredito piamente que se nós continuarmos a atentar para os cuidados, nós vamos dizer assim, controlar o ímpeto dessa doença, torná-la, de fato, não gostaria de usar essa palavra, mas domesticada, né? De modo que é possível que nós convivamos algum tempo ainda com essa doença. Então, nós vamos ter baixas, nós vamos ter colegas que vão precisar ser retirados da linha de frente pela doença, perderemos, como já perdemos, colegas que morreram no embate com a doença, mas faz parte dessa situação. Não é motivo para ninguém ficar estressado e achar que vai receber uma carta amanhã convocando para ir para o front, para a linha de frente, porque não é assim que a coisa funciona. Na verdade, assim, é bom esclarecer as pessoas que foi uma convocação não para trabalhar, foi para preencher um cadastro com mais detalhes, com outras informações que os conselhos não passam, né, para o Ministério da Saúde habitualmente. Então, as informações que eles não têm. Se a pessoa... A primeira pergunta, se não me engano, eu preenchi logo no primeiro dia, não tive medo de entrar para ver do que era e até para poder falar um pouquinho sobre o que era. Perguntam se a pessoa desejaria trabalhar no enfrentamento ao Covid. Então, quem não desejar, avisa logo. Pergunta se você tem doenças associadas. Pergunta se você tem experiência na área de atendimento de urgências e emergências, qual é a sua qualificação, sua área de atuação, sua idade. Bom, no final das contas, acaba fazendo um cadastro mais detalhado da situação da pessoa. E é possível, né, o Marambaia falou aí, talvez não queira dizer isso, que nem todos vão ser convocados, mas talvez ninguém seja convocado. Esperamos que ninguém precise ser convocado, né, embora haja alguma fundamentação legal. Né, a lei determina que situações de calamidade... A não ser que eles queiram, né? E equipamentos podem ser requisitados. Equipamentos são empresas, hospitais, serviços são pessoas. Podem ser requisitadas para trabalhar, tendo uma remuneração que se discute depois, mas a gente imagina que não vai ser necessário. Mas você acha que a lei existe? Existe. Você acha que vai ser usada? Seria ético
o governo usar esse instrumento? Olha, é aquela questão da necessidade, não é? Essas leis existem para essas situações limite. Né? De fato, essa pode ser uma situação limite, uma dificuldade que não dê para se resolver pelas vias normais. No entanto, já há pessoas que se dispõem, que querem, têm a disponibilidade e querem participar. Essas certamente poderão, ainda não é nenhuma certeza. Ainda essas que queiram ser voluntárias, não significa que, ao preencher aquilo e dizer que é voluntário, que vai ser convocado imediatamente. É preciso que nós vejamos o que é que vai acontecer com essa pandemia. Eu costumo dizer sempre que nós temos aprendido cada dia. Quando alguém tem uma posição muito firme, muito apropriada, achando de que já resolveu e sabe realmente o que é, no dia seguinte ela é desmentida. Então, eu não acredito, porque eu imagino e quero que não seja necessário nós termos que convocar todos os médicos, porque isso seria o sinal de que a doença está fora de controle e nós estamos como sociedade em perigo. Né? Mas, fora essa coisa, eu não vejo motivo para nenhum médico ficar estressado, preocupado nesse momento. Inclusive, a matéria que o CREMEB fez sobre o assunto, divulgando e tentando explicar o que era, o que tinha por trás dessa portaria, esclarecia que, nossa opinião, não é necessário impor, não é necessário convocar, existem médicos dispostos a trabalhar. O que a gente pede apenas é que sejam feitos contratos, seleção, treinamento, antes que seja necessário chamar de uma forma desordenada, né, pessoas sem treinamento, sem vontade, sem condições. Então, o que a gente cobra é que o Estado, né, como um todo, e principalmente o governo do Estado, que não faz concurso há mais de 10 anos, né, faça concurso e contrate com algum grau de segurança para os médicos. A Prefeitura e o Ministério Público já estão conversando a possibilidade de dar um mínimo de garantia, que seria 15 dias, que é o mínimo assim, para alguém que adoeça, contratado via pessoa jurídica, que a gente sabe que ainda tem esse problema com os médicos, a maioria é contratado via pessoa jurídica e não tem nenhuma segurança, e mais que esses que sejam contratados para trabalhar tenham alguma segurança a mais. A Prefeitura já fez isso. O Estado, infelizmente, não acena com essa possibilidade. Pois eu acho que eu tenho que fazer uma consideração que eu acho que é muito importante. Nós estamos pagando o preço hoje de décadas de desídia, décadas de destruição do serviço público de saúde no Brasil inteiro. Então, nós assistimos sucessivos governos trabalhando para desmantelar o serviço público de saúde. Hoje, nós estamos perdendo, né, terreno para botar o médico numa condição que não é novidade que o médico se expõe ao perigo quando está tratando doentes e doenças. Mas nessa condição que o médico hoje se encontra no Brasil, Júlio, é uma coisa terrível, porque ele, na condição de não ter uma relação contratual estável, ele, além de se expor a uma eventual doença e uma perda da sua vida, ele expõe a vida sua e de sua família, porque ele não tem nenhuma segurança contratual. Então, de certa forma, a doença está hoje mostrando à sociedade brasileira o quanto sucessivos governos contribuíram para essa deterioração do serviço público de saúde no Brasil. Então, infelizmente, a gente quer que sejam contratados, né, de uma forma justa e que não seja obrigado essa convocação, que existe uma base legal, existe até uma base ética para chamar as pessoas, mas que não seja necessário. E se o cadastro for preenchido, vamos identificar pessoas aí que têm essa boa vontade de trabalhar. Uma pessoa pergunta aqui se é obrigatório o preenchimento desse formulário. Eu acho que assim, o formulário o Ministério da Saúde diz na portaria que é para os conselhos avisarem aos seus profissionais que façam inscrição no curso.
Depois, por uma questão política, talvez, não quis manter o tom, e o próprio Ministério avisou que não queria ser coercitivo, não queria ser... A portaria não determina nenhuma punição, mas é o que está escrito lá. Então, a gente recomenda, nada, Manuel. Nós temos que lembrar o seguinte, no nosso Código de Ética Médica, nós temos um artigo que fala que nós devemos obedecer, né, seguir as normas da autoridade sanitária. Então, nesse momento de estado de calamidade pública, de emergência nacional, a autoridade de saúde, ela tem sim a autoridade de fazer essa convocação. E eu considero que, no fato de não ter tido uma possível, vamos dizer assim, punição, isso não significa que o médico deixe de responder, porque ele estaria indo frontalmente contra o nosso próprio Código de Ética Médica, que estabelece que nós devemos obedecer às normas sanitárias do país. E essa é uma norma sanitária, uma norma feita pela autoridade sanitária. Embora o próprio Ministério fique vacilando na interpretação, mas para mim está claro, ele recomenda que seja feito o cadastro, né, e a gente está aqui lutando para que não precise ser usado. Exato. Quem não for voluntário, mas que os voluntários sejam... Olha, acho que os médicos brasileiros já deram provas mais do que suficientes de que eles estão dispostos, eles estão integrados no esforço para combater essa doença. Eu vejo colegas preocupados porque querem voltar ao atendimento, e nós temos que esclarecer que combater a Covid-19 não significa esquecer das demais doenças. Então, os colegas estão interessados em continuar cuidando dos pacientes, né? Eventualmente, aqueles que estão com Covid, mas os outros que têm outras doenças. As doenças não deixaram de acontecer porque a pandemia se instalou no Brasil. As doenças continuam existindo e continuam as pessoas necessitando de médicos. E os médicos estão dispostos aqui, em outros estados do Brasil, a continuar atendendo seus pacientes. Um assunto paralelo a esse aí é a questão da necessidade de médicos. A gente considera que não há necessidade de convocar, mas haveria necessidade de fazer um revalida light, um revalida express, como alguns deputados têm proposto aí para facilitar a chegada dos 15 mil formados no Paraguai, na Bolívia e em outros países. Você acha que tem necessidade de facilitar o acesso para colocar esses profissionais para trabalhar com a revalidação do diploma no Brasil, automática? É impressionante a sede que esses deputados, e nós sabemos quem eles são, né, de continuarem a sua luta, a sua guerra para destruir a comunidade médica, a categoria médica. E essa questão de colocar pessoas que nós não sabemos qual é a qualificação delas, né, nos remete àquela experiência do Mais Médicos, que, obviamente, a sociedade brasileira foi enganada, e até hoje tem gente que diz que houve mudança para melhor na saúde pública brasileira, e eu gostaria de saber onde é que houve esse melhor, porque nós tivemos, na verdade, um problema de desarrumação da atenção básica, né, por conta dessa coisa assodada, mal pensada, feita de afogadilho, para permitir um trabalho basicamente ideológico. Então, eu sou terminantemente contra. Nós temos médicos suficientes, nós precisamos operar esse material humano que nós temos de maneira adequada, de maneira correta, com uma gestão adequada. Esse, aliás, é o problema maior da atenção médica no Brasil, é a questão da gestão. A gestão é ruim, né? Sem falar da corrupção, né? Mas a gestão é ruim do ponto de vista técnico. As pessoas são mal preparadas e estão à frente sem ter a necessária formação. Infelizmente, volta e meia, vem essas soluções fantásticas. A gente vai voltar ao assunto aí da necessidade de pessoal, de estudantes, de antecipar formatura.
né, se precisa essa pressa toda, mas eu vou encerrar aqui a discussão desse assunto, porque uma pessoa pergunta especificamente sobre a inscrição. Ela fez a inscrição e o site não confirmou. Como fazer para saber se a inscrição foi feita? A pessoa recebe um e-mail, pelo menos recebi um e-mail, dando um link, inclusive, para o curso, que é feito o curso, nessa inscrição você, ao mesmo tempo, faz o curso à distância, e esse link a pessoa deve ter recebido, procura na sua caixa de mensagens, e se não recebeu, pode... Aí realmente eu Vê se não está na caixa de... Vê se não está na caixa do spam, né? De toda sorte, se não conseguir receber, provavelmente não foi efetivada, e o ideal é que faça outra vez, ou tente outra vez a responder o formulário, de modo que possa ter... Eu não me lembro agora se tem algum telefone, alguma outra forma de entrar em contato com o Ministério da Saúde. Mas eu acho que, primeiro, verificar se não está lá no spam, né? E segundo, fazer uma nova inscrição. Uma nova tentativa. Isso aí. Uma nova tentativa. Falar aqui um pouquinho agora da questão dos estudantes do Marambaia. O Brasil fez essa primeira convocação aí de médicos para um cadastro que eles denominaram ação estratégica. O Brasil contar comigo. Se o Brasil contar comigo, conta com os médicos, com profissionais, e conta também, tem uma versão lá, conta comigo, de estudantes. Estudantes aí nessa convocação também, portarias do Ministério da Saúde e também do Ministério da Educação, tentando chamar os estudantes para trabalharem e estagiarem, né, em unidades aí relacionadas ao atendimento ao Covid, atenção básica, unidades hospitalares e estudantes que estejam no internato. Né? O Marambaia vai falar aí um pouquinho aí a impressão dele, do CREMEB, e a gente também emitiu uma nota sobre o assunto. O CREMEB já se postou contrário a essa convocação. Nós estamos vivendo a experiência de que, para aqueles colegas que não têm uma atividade intra-hospitalar e que não são acostumados ao uso de medidas protetivas, né, os chamados EPIs, essas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de, mesmo tendo acesso a esses EPIs, fazer a mobilização desse equipamento de maneira a não se contaminar. Né? É preciso um treinamento para esses profissionais, porque nós estamos diante de uma doença completamente diferente. É uma doença de alta transmissibilidade, de alta contagiosidade. Agora, você vai colocar os estudantes, você pode torná-los vetores dessa doença. Ou seja, pessoas que ainda não têm a vivência, o preparo adequado, elas podem se tornar, em certa medida, como elemento de propagação para outros pacientes e para os seus familiares, ou no lugar onde ela mora. Eu acho isso uma coisa temerária. O estudante, ele não está qualificado, nem está preparado nesse momento para participar do trabalho na frente de batalha. Eu acho que ele pode ter algumas missões a cumprir, né, trabalhando na retaguarda, de modo que não vão ser expostos nem à doença, nem a se transformarem um verdadeiro vetor dessa doença, dessa pandemia. Eu acho que, sob todos os aspectos, eu não vejo necessidade, não vejo a oportunidade, não vejo a segurança para que os estudantes de medicina, ainda que estejam fazendo o internato, eles sejam colocados para o atendimento desse tipo de paciente. Então, assim, a priori, a questão da formatura antecipada, essa seria aí uma questão mais clara, né? A gente não concorda que seja antecipada a formatura para o estudante, para que ele se torne mão de obra. Essa, então, a sua impressão, acho que é a nossa, de que antecipar a formatura do último semestre, a fase em que o estudante mais aprende como estudante, ele perder isso e colocar ele no enfrentamento de uma doença sem experiência, eventualmente, né, de trabalho. Então, formatura antecipada de forma nenhuma. Não, olha, eu vejo a questão da formatura pensando no Brasil. Nós temos muitas faculdades que
atendem às chamadas diretrizes curriculares, tem uma estruturação, mas tem faculdades ainda que não têm essa formatação da sua grade curricular. Além do que, nós sabemos que grande parte dos internatos são circulares, ou seja, o estudante vai a cada 2 meses ou a cada 3 meses, depende da faculdade, está inserido numa área determinada para fazer o internato. É possível que muitos estudantes, por exemplo, que ainda não passaram naquele ciclo, percam, por exemplo, o internato de pediatria, né? É uma área básica, ou de ginecologia, enfim, é preciso cuidado com isso. Essa é uma proposta que não deve prosperar. Tudo bem, o estudante está fazendo os últimos meses, vamos conversar a respeito disso. Mas se levarmos em consideração que nós já interrompemos as aulas em março, né? Então nós já temos uma perda muito grande de tempo e de espaço de treinamento dos estudantes. Provavelmente nós vamos perder esse semestre. Aqueles que iriam formar no meio do ano foram prejudicados, porque estão no último semestre, né? Mas aqueles que vão formar no final do ano não podem ser duplamente prejudicados. Eu acho que você antecipar, você tira dos estudantes a possibilidade de uma formação adequada e vai ser um problema no futuro, vai ser um problema para eles nas residências, né? Ou no próprio trabalho, que muitos deles pensam em fazer o trabalho, principalmente na atenção básica, e vão ver uma criança e nunca participaram de um internato. São teóricos de pediatria, se tanto, né? Então, eu acho que isso vai perturbar a formação do estudante. Eu vejo com isso com muita preocupação, se isso for realmente implementado, e vai criar aquele profissional com falhas na sua formação, que é o caminho mais imediato para cometer algum erro, alguma dificuldade, ou seja, vai criar problemas para ele na sua própria formação e na sua vida profissional. Alguns acham que é recuperável, mas eu sei que tem muitos estudantes aqui acompanhando a live, mas eu diria que não é recuperável. Se ele for trabalhar, por exemplo, em locais isolados, onde ele não vai ter contato com outros colegas, ele não vai ter a oportunidade de aprender aquilo que ele deixou de fazer na faculdade, né? Se ele eventualmente vai trabalhar em um local como equipes, como a gente vê durante o internato, né? Tem muita gente, o mundo real é diferente. Às vezes ele vai estar ali num consultório sozinho, sem ter uma pessoa para tirar uma dúvida, e às vezes aquela área dele vai ficar aquele buraco na formação dele para o resto da vida. Então, a gente não recomenda, o CFM também se manifestou contrário à antecipação de formatura. Não se justifica para ser uma mão de obra para enfrentamento, porque a gente precisa de mão de obra qualificada para trabalhar no enfrentamento, não qualquer um, com risco até para eles próprios, os estudantes, e para eles serem vetores de transmissão também, com a falta do treinamento. Então, o internato, aí a formatura, a gente não concorda, o internato, nesse caso, em unidades aí que se candidatem, isso depende de municípios e se habilitarem, né, o Estado, as unidades, para fazer o internato relacionado a atividades com o Covid. Essa daí também a gente se manifestou nessa situação, né, cobrando condições. E que condições seriam essas aí para o estudante fazer o internato nessa área? Os internato do 5º e 6º ano, né? O que esse é um problema, é uma pergunta muito, muito importante, Júlio, porque parece que nós estamos contra que os estudantes voltem aos hospitais para fazer internato. Com essa doença, hospitais estão sendo referenciados para serem as bases de atendimento do paciente da Covid, né? Acontece que outros hospitais, se os estudantes tiverem um acompanhamento de um preceptor, de um professor, que ele tenha os EPIs, quer dizer, que ele tenha os equipamentos de proteção individual, né, que eles trabalhem nesses hospitais onde não está havendo a referência para a Covid-19, eu acredito que é possível, sim, criar-se as condições para que muitos possam voltar ao internato. Aliás, essa, vamos dizer assim, ruptura do internato, da maneira como foi feita,
não levou em conta as necessidades das pessoas. Né? Na maioria das vezes, você está falando de áreas de atendimento do SUS, de pacientes que não têm outras condições. Né? Agora, é preciso que nós saiamos da letargia e façamos um fluxo de atendimento. Terão que ser menos estudantes, a carga horária terá que ser melhor distribuída, né? De modo que nós possamos dar a ele a condição de segurança e de aprendizado. Uma coisa que é importante lembrar nessa hora é que, de fato, nós hoje estamos vendo que esse inchamento de faculdade de medicina gerou uma multidão tão grande de estudantes, que isso que eu estou falando, que você diminuir o número de estudantes para não ter uma concentração muito grande, é praticamente impossível aqui em Salvador. Porque você tem tantas faculdades de medicina necessitando de campo de treino, né? Elas não têm hospital-escola, que elas dependem dos hospitais da rede pública, que nessa condição que está, fica difícil para você até criar um fluxo menor para que possibilite que esses estudantes voltem ao dia a dia. Mas, de toda sorte, um pouco de criatividade, um pouco de planejamento, as faculdades têm que trabalhar na perspectiva de voltar ao internato. Esses estudantes voltem às suas atividades, obviamente, com todos esses cuidados que eu já falei. Pois é, a portaria chama aí, faz o chamamento de estudantes de 5º e 6º ano e dos serviços públicos que se preparem para receber esses estudantes, designando preceptor, né? Se não me engano, é 1 para cada 4 estudantes, ter um médico responsável por aquele estágio, que pode ser numa unidade de emergência, em hospital, ou até em unidade básica de saúde. Mas que exista uma supervisão, que essa supervisão local vai ser supervisionada eventualmente pela faculdade, mas que exista um projeto pedagógico aí envolvido, não ser simplesmente mão de obra, que isso a gente imagina que não vai ajudar em muito, com certeza. Pode até atrapalhar. Essa é uma mão de obra que você não pode usar ela extensivamente, nem intensivamente. Né? O estudante está lá para aprender. Nesse aprendizado em serviço, né, você tem uma relação que dá ganho para ambas as partes. Determinadas funções o interno realiza, facilita o trabalho da equipe médica no local. Mas ele não pode ser entendido como um médico em atividade, porque aí nós estaremos colocando eles na boca do leão. E isso aí não é justo, não é correto e nem é ético. Uhum. Pois é, essa adesão aí a esse programa precisa aí as faculdades elas se envolverem, né, diretamente com isso e que seja garantido aí EPIs, né, as condições de trabalho ideais, além da supervisão, que são estudantes, no final das contas, precisam estar sob supervisão. São estudantes do 5º e 6º ano que forem convocados e não queiram se expor. Tem muito internato que foi suspenso, então talvez seja até a única alternativa da pessoa fazer através desse sistema aí de convocação. E quem não estiver no internato pode se voluntariar. Foi uma outra pergunta que estou respondendo aqui rapidinho, as perguntas estou lendo antecipadamente. Fora do internato, se for voluntário, pode. O estudante, antes disso, já tem alguns programas de teleorientação, aí de pacientes à distância, em que os estudantes recebem, fazem, é possível. Então, mas isso, o mais interessante é através de cada escola, cada faculdade, de sua forma aí de orientar e de aconselhar, inclusive, o estudante, se vale a pena ou não participar naquela sua realidade. Eu vejo um outro problema, né? Porque volta e meia vem a questão do ensino à distância, né? Para tentar suprir essa falta de aulas, por exemplo. Nós estamos vivendo, as faculdades todas praticamente, elas encerraram suas atividades. Uma pesquisa da ABEM mostra que em março só 18% das faculdades não suspenderam suas atividades completamente. Ou seja, no Brasil inteiro,
82% das faculdades simplesmente fecharam as portas, né? Essa questão do ensino à distância não pode ser um improviso, não pode ser uma gambiarra, né? Porque nós já temos uma certa dificuldade em aceitar treinamento médico via EAD, né? Mas é preciso que, nesse momento, a gente use essa ferramenta para complementar e para diminuir o grau de dificuldade que os estudantes estão enfrentando, né? Então, mas aí entra um outro problema. Nós temos poucas faculdades no Brasil que têm essa capacitação, que têm essa preparação. É um número mínimo. Isso significa que nós estamos completamente desprovidos. Não é à toa que se diz que essa epidemia, ou essa pandemia, vai gerar um mundo diferente. Nós vamos ter que aprender que nós não vamos ter só essa pandemia, né? É preciso que nós nos preparemos, porque, me lembro agora que o Bill Gates, há 5 anos atrás, ele previu que o grande enfrentamento da humanidade não seria uma guerra nuclear, mas seria uma pandemia, né, causada por um vírus exótico vindo da onde, no caso aí veio da China, né? Mas o fato é que nós não estamos preparados para essa situação. Estamos agora descobrindo formas de diminuir, de reduzir as dificuldades que nós estamos tendo, mas é preciso que nós resgatemos essa ideia, e sem preconceito, de que alguma coisa pode ser feita, sim, através do ensino à distância. Né? Todos nós já estamos começando a descobrir que é possível fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos discutindo temas importantes para a categoria médica através de um meio de comunicação, como se estivéssemos juntos e as pessoas no entorno podem participar através de perguntas, e há outras formas. Então é possível, sim, que nós utilizemos esses meios, e esse momento pode ser um momento de aprendizado. A pior coisa que pode gerar dessa pandemia é se nós não aprendermos com o que ela está nos mostrando, né? E aprendermos que nós temos que ter planejamento para que nós não sejamos surpreendidos da maneira que nós fomos. Então, hoje você tem praticamente 100% das escolas médicas paradas e uma massa de estudantes sem ter o que fazer. Aquelas que têm ou que já tinham algum tipo de trabalho nessa área, elas estão minorando essa dificuldade que os estudantes estão tendo para não ter um atraso tão grande. Mas a gente vai precisar conviver com essa pandemia durante mais tempo do que as pessoas imaginam. E vamos ter que descobrir formas de conviver com ela até que uma vacina seja produzida e que nós tenhamos esse controle absoluto. Na verdade, assim, os estudantes, então, podem participar, né, dessas atividades, desse chamamento, né, se os locais oferecerem. Né? A gente, é uma forma de... Está sendo flexibilizado, a gente leva em conta que pode ser flexibilizado para as pessoas não perderem o tempo de suas vidas de uma forma, ficar em casa simplesmente sem progredir. Então, seria uma forma de substituir. Então, fazer o internato nessas áreas aí, se tiver condições, se tiver supervisão. Então, é possível, mas deve-se exigir essa qualificação e segurança para o estudante. No caso, o EAD, já também é outra situação aí que o CFM já foi contrário a que se extrapole o que já existe de norma legal, que é 20% da carga horária das disciplinas teóricas. E, assim, o Conselho Federal foi bem rigoroso nessa comissão de ensino em não aceitar, porque você sabe que hoje em dia, na maioria dos currículos médicos, não existe disciplina mais puramente teórica. Então, a maioria dos cursos já faz uma correlação entre o teórico e o prático desde os primeiros semestres do curso. Então, fica difícil. Mas, mesmo assim, se for fazer, é 20%. A portaria ministerial autoriza a substituição dentro dos limites legais, e para o curso de medicina é 20%. Pois é, eu acho só que mesmo tem algumas faculdades que não têm preparo, não tem planejamento e nem tem rotina para cumprir até esses 20%, que nessa época que nós estamos vivendo seria importante
que a faculdade tivesse, que as faculdades de medicina tivessem já uma prática, já um planejamento, já uma coisa pedagogicamente elaborada, para pelo menos suprir esse flanco que foi aberto com a paralisação. Não estou aqui propondo curso de medicina via a distância, de maneira nenhuma. Medicina tem que ter médico, tem que ter o paciente. Essa é uma história de 6.000 anos da medicina ocidental, que coloca diante de nós a ideia de dois seres humanos, um que se queixa, um que ouve, um que trata, um que cuida e o outro que é cuidado. Sem isso, não é possível. E aí, por via eletrônica, não é possível. Né? Por mais que nós queiramos, por mais que os meios estejam melhorando, mas sempre vai haver necessidade do toque, do exame, da proximidade, que nesse momento a própria pandemia nos cria dificuldade, né? E o exemplo do professor, né, da forma como lida, como trata o paciente, é um exemplo que a gente aprendeu e espera ensinar. Não é? Que às vezes a comunicação à distância não traz essa proximidade, né? A afetividade. É por isso que nós queremos que nenhum interno de medicina esteja num hospital sem estar diante dele, ou próximo a ele, um preceptor, um professor. Né? Eu ainda acredito que medicina tem muito de mestre e aprendiz. Nós não chamamos medicina de arte só por pura filosofia, mas essa coisa de você ver o mais experiente, procurar saber do mais experiente aquele detalhe que não é tão exatamente como aparece no livro, ou como é descrito, não é? Porque não vê as idiosincrasias de cada pessoa. É preciso que haja essa relação mestre, aprendiz, professor, aluno, não aquela visão de que o professor sabe tudo, né? Mas o professor tem essa possibilidade de trazer para o aluno algo que normalmente a vida, o tempo, a experiência, né, vai amoldando, burilando. A gente não substitui isso com um EAD. A gente aprende teoria. É bem verdade que hoje, para mim, formado há tanto tempo, era impensável trabalhar numa coisa eletrônica substituindo o cadáver, né? Mas até isso eu já, vamos dizer assim, evoluí, porque hoje já existe quase que uma versão real, vamos dizer assim, em peças daquilo que a gente aprende na anatomia. Mas as peças não reproduzem as diferenças anatômicas. E isso a gente ainda precisa daquele contato, daquela visão, daquele toque numa peça anatômica para poder ganhar a segurança necessária quando você está pensando numa atividade cirúrgica. Né? Pois é. Aqui as perguntas têm chegado aqui voltam a perguntar sobre o CREMEB é contra a antecipação de quem já ia se formar no curso, já no último semestre. Exatamente, a gente é contra, por conta de tudo que foi discutido aqui, mas nós temos de aceitar. Quem vai com essa regra, a pessoa recebendo lá a sua colação de grau da faculdade, nós vamos registrar a pessoa como médico e a resolução, houve duas recentemente, uma que dizia que quem formasse antecipado teria de trabalhar na assistência ao Covid, mas foi revogada e a mais nova, em questão de uma semana, mudou, a mais nova já libera. Quem tiver a formatura antecipada vai ser liberado normal como médico, colar grau e registrar aqui. A gente não vai criar dificuldade nenhuma, porque, como o doutor Marambaia disse, nós costumamos e prezamos muito pela lei, não é, doutor Marambaia? Claro, é bem verdade que a versão anterior era francamente absurda, não é? Quer dizer, você só forma antes se for trabalhar no Covid, né? No combate à Covid. Isso aí seria, felizmente, um pouco de claridade aconteceu aí e essa penumbra foi removida. A questão toda é o seguinte, o CREMEB não tem poder para dizer que sim ou que não, né, com relação a isso. Apenas só sempre pedimos, é uma recomendação, prudência, cuidado, porque a formação interrompida vai causar dificuldade, sim.
Então, é preciso que cada faculdade veja qual é a condição do seu alunado, principalmente esses que têm, por exemplo, formatura prevista para maio ou junho, né? Se eles já cumpriram efetivamente o básico. Né? Eu acho que as pessoas, nesse momento, todo mundo tem que ter responsabilidade, nada de ficar transferindo responsabilidade para os outros. Né? Então, a faculdade, o seu corpo pedagógico, deve avaliar cada caso, né? Mas não pode ser, por exemplo, o sujeito vai formar no final do ano, então vamos suspender e vamos antecipar. Isso aí, nós já estamos achando que 6 anos de medicina é um período pequeno, né? Agora vamos transformá-lo em 5? É complicado isso. A gente reconhece que é um momento excepcional aí de todo o país, todo mundo. E uma pergunta como essa aqui, qual a solução para uma pessoa que falta poucos dias para se formar? Aí, assim, a própria faculdade pode dar ele como concluído lá no seu último semestre. O que não pode é essa pessoa estar no 11º período, faltam poucos dias para formar, a faculdade dá alguns dias, dá de presença, de frequência, e ele pega mais 6 meses de antecipar o curso. Então, a gente achou que esse período grande, né, de 25% do internato pode ser dispensado, nós achamos exagerado como regra, como aprovação, com a possibilidade disso, do aluno já não fez 75, fez agora 70, né? E a faculdade, esses 5% já acrescenta lá, reconhece alguma atividade, já cumpriu a carga horária e conclui ali, e além disso ganhar, não é, mais um semestre a menos, que a gente acha que é temerário. Eu acho que tem que ter bom senso, tem que ter responsabilidade, né? E avaliar os casos. Por exemplo, se a pessoa vai se formar daqui a 30 dias, 40 dias, já estava previsto isso, né? Algumas formaturas os calendários são tão confusos que hoje as pessoas se formam praticamente em todos os meses do ano, né? Devido na área pública a greves, de outros problemas. Então, cada caso tem que ser avaliado de maneira adequada. O que eu acho que é fundamental, e que você acabou de falar, a gente tem que ter o tempo que é necessário para se formar um estudante. Você considerar que 25% de um internato pode ser jogado fora, é dizer, por exemplo, que ele não teve o internato de pediatria, que ele não teve o de ginecologia, que ele não teve o de clínica médica. E aí, como é que fica? Isso é um vazio. Alguém pergunta aqui sobre o papel do pediatra nesse momento aí de atenção, já que a maioria dos doentes são adultos, mas a gente sabe que, na verdade, a população toda precisa de atenção à saúde, e nos hospitais vão precisar de pediatras nesse momento. É pouco provável que venham convocar pediatra para o enfrentamento direto, né, de chamar, mas eventualmente é possível, tem desdobramento, tem colegas que atendem mais uma atividade, vai haver necessidade, inclusive, de desdobrar algumas emergências, um local para atender suspeita de gripe e febre, em outro lugar para atender outras especialidades. Então, o pediatra, em geral, não vai atender. É raro crianças, né, como a gente sabe, tem casos mais graves, mas... A pandemia teve o condão de nos obrigar a focar numa coisa que está sendo muito disseminada. Mas ela não pode, de maneira nenhuma, obscurecer a nossa vista para nós não percebermos que as outras doenças continuam de maneira absolutamente como eram antes do aparecimento da pandemia. O que me preocupa muito é que as pessoas começam a imaginar que as doenças outras todas deixaram de existir. Então, na pediatria, as crianças vão continuar com infecções, com quadros graves que poderão exigir cirurgia, dificuldades respiratórias. As crianças não vão deixar de ficar doentes, infelizmente. Nós temos que conviver com essa pandemia, mas lembrar que nós temos que tratar dos outros pacientes. Eu tenho, na minha experiência, visto pessoas que estão com doença evoluindo, sem nenhum tratamento, há quase um mês, porque estão em confinamento, né, em isolamento social. As pessoas precisam continuar seus tratamentos, precisam tratar cirurgicamente o que é necessário.
Porque num determinado momento, esse represamento vai explodir. E aí nós podemos ter um caos no atendimento do serviço, tanto público quanto privado, porque nós teremos a epidemia que não vai desaparecer imediatamente, e nós teremos uma vaga, uma onda de pessoas com doenças que foram represadas ou que foram não cuidadas adequadamente, porque elas estavam sem ter contato com os médicos de forma adequada e presencial. Então a gente precisa ter clareza nessa hora de que temos que ter o bom senso para poder flexibilizar e sopesar cada atividade. Aliás, acerca disso, o Conselho Regional de Medicina da Bahia já havia emitido uma recomendação, um documento, mostrando que as consultas ditas eletivas, elas poderão ser feitas desde que os médicos tenham todos os cuidados, que os pacientes sejam atendidos em condições de fluxo de atendimento, de cuidados no local, de modo que essas pessoas não deixem de ter o atendimento. Porque se elas não tiverem o atendimento, todos nós que somos médicos aprendemos, a doença tem uma história. E eventualmente não é urgência ou emergência, mas o paciente precisa ser atendido naquele mês, né? Não precisa ser agora, mas nos próximos dias, semanas, ele necessita. Exatamente. Exatamente. Então, é preciso que nós tenhamos essa clareza. Eu não estou aqui propondo que façamos de conta que não existe nada. Não. A doença, a pandemia existe, mas as pessoas continuam sofrendo problemas gerados por diversos tipos de doença. Aqui a gente já respondeu também essa pergunta. Quem for formado, por acaso, de forma antecipada, com 75% do curso, terão possibilidade de fazer qualquer prova de residência? Sim, vai ser um médico como qualquer outro. Se a faculdade fizer a avaliação do grau, a gente registra, a gente não questiona, vai ter toda a habilitação. Ele só vai ter azar se ele fizer uma prova de residência em que tem uma prova prática e apareça um caso que ele não viu porque não frequentou o internato, ele vai ter dificuldades naquele momento, né? Mas isso é uma possibilidade. Com certeza. Aqui uma última pergunta sobre o estágio dos estudantes, como será a distribuição nas unidades. As unidades vão se voluntariar, né, do estado, do município, e aí vão distribuir entre as faculdades. A gente não sabe como vai ser essa priorização, de que faculdades vão ter prioridade, e se vão ser as públicas ou privadas, a gente não tem essa informação, apenas a gente cobra isso. E um último assunto para encerrar, é a questão da bonificação de 10%. Que existia essa ideia de dar 10% de bônus para os alunos que se formassem para enfrentar a Covid. Isso já foi retirado da lei, da regra, não é? Então, isso não para. Quem tiver antecipação da faculdade para trabalhar com Covid, não vai receber a bonificação, mas muita gente questionou essa bonificação para os estudantes que entrarem nesse programa, não é? Brasil Conta Comigo, porque eles ganhariam 10% na nota da prova e teriam um bocado de incongruências aí nesse valor da nota, porque o colega que não tivesse nessa fase do internato não receberia nada. O médico que está trabalhando em atenção básica receberia nada. E fora a questão ética da justiça ou não de dar 10%. O que você acha disso? É válido a pontuação na prova para premiar uma atitude ou outra? O Brasil parece que não aprende. Sempre estamos tentando fazer uma gambiarra, um atalho, uma forma de você dificultar a vida das pessoas que estão cumprindo as regras, né? Pessoas que estão se preparando e aí que vão ter ao seu lado um concorrente que, devido a um projeto governamental, recebeu um percentual a mais que vai fazer da disputa uma disputa desigual. Né? Eu concordo com você, isso não é ético. E você não está trabalhando com o mérito das pessoas. Né? Você está dando uma vantagem que é uma vantagem aleatória e que vai prejudicar, certamente, quem trabalhou e quem estudou e quem viveu trabalhando e pensando em fazer um concurso, por exemplo, baseado nessas regras. É extremamente... Ainda bem que deu uma meia volta, né? E nós não vamos ter esse problema, porque isso aí seria extremamente desagradável.
Deu meia volta nessa questão da antecipação de formatura, mas ainda está valendo para esse programa dos estudantes do quinto e sexto ano. Que aí cria uma injustiça até o aluno que ainda não passou por aquele estágio, o último estágio dele do internato vai ser em ginecologia obstetrícia, cirurgia, ele não vai ter nem que ele queira, ele vai poder trabalhar nesse sistema e ter o direito de ganhar os 10%. Nós consideramos injusto, não é que tenha direito a essa bonificação, porque daqui a pouco está fazendo, vai doar sangue e vai ter 5%. Vai doar com programa de caridade e ganha mais 5%. Não cabe eu trabalhar no trabalho como governo. E ademais, Júlio, é o seguinte, como é que você pode querer premiar um voluntariado? Voluntariado, a palavra significa que você está disposto a fazer algo sem a necessidade de que algo lhe seja dado em troca, não é? Então, é uma forma de suborno, não é? Isso, você vai ser voluntário e eu lhe dou um prêmio. Então, a questão transcende isso. Eu sou cristão e eu concordo com o que diz o Jesus Cristo. Se você fizer o bem, que sua mão esquerda não saiba o que a mão direita fez. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma forma de suborno. Isso me deixa profundamente desgostoso, porque você não incentiva o verdadeiro voluntariado. E você não incentiva a meritocracia. E chama a atenção que, inclusive, na Comissão de Ensino do Conselho Federal de Medicina, foi uma questão uniforme. Ninguém defendeu essa bonificação. Nós vamos nos manifestar aí para a sociedade, para o Ministério da Educação, contrário, o Ministério da Saúde, contrário a essa bonificação. E as próprias entidades estudantis também, nenhuma delas foi favorável a essa bonificação, porque é injusto, inclusive, com os próprios colegas estudantes. Nós estamos aqui terminando, Tomarambaia, faça aí suas despedidas, muito obrigado aí sua participação. Bom, eu agradeço a oportunidade, eu espero que tenhamos sido úteis para os nossos colegas que acompanharam essa nossa conversa, torcendo para que nós saiamos dessa situação o quanto antes e com o menor número de perdas possível. Uma boa noite para todos. Tá bom. Obrigado, Tomarambaia. Boa noite a todos. Na próxima segunda-feira a gente vai fazer também, tentando manter aí o foco aí nas demandas que vem surgindo aí, da cobrança da própria comunidade médica de informações sobre a pandemia aí do Covid, e vamos falar sobre urgências e emergências. A gente convidou o doutor Ivan Paiva, que é coordenador da rede de urgências da cidade, do município de Salvador, uma pessoa reconhecida nacionalmente pela experiência no enfrentamento de catástrofes, de epidemias, e nesse momento vem liderando aí o serviço do município nessa área. A gente vai conversar com ele sobre a situação das urgências e emergências de Salvador nesse assunto. Tá bem? Boa noite a todos. Novamente, muito obrigado. O CREMED vai tentar manter esse projeto aí. Sempre que houver demanda, a gente vai colocar uma pauta de interesse aí da comunidade médica. Obrigado. Boa noite a